vocês já devem saber, né, já fizeram Física 1, Laboratório de Física 1, então essa parte de teoria de erro e medidas vai servir de revisão. Os outros que não fizeram serve como uma introdução. Então, a gente começa com informações gerais, né, sobre o curso. Nós temos que as aulas, né, são duração de 2 horas. A gente tenta dividir a turma em 4 grupos, tá? Para realizar, né, as atividades. Dependendo da quantidade de material, a gente pode aumentar o número de grupos. Tem uma tolerância de 15 minutos, tá? Para entrar na sala de aula, né? As apostilas eu vou colocar no Siga, tá? Mas tem o site aqui do DFI que vocês podem acessar. E também lá tem as apostilas. Mas eu vou colocar cada experimento, eu coloco lá no Siga a apostila. Então aqui tem as características do relatório, né, como fazer o relatório, tá? Então nós temos aqui as características fundamentais, né, de um relatório, tá? São objetividade, né, e clareza. Então quando se escreve um relatório, né, ele tem que ser escrito que a pessoa possa repetir os resultados encontrados lá no seu relatório, né, no experimento, sem que necessite, né, que o autor, né, os autores estejam presentes. O relatório tem que ser autoexplicativo, né, de forma que a pessoa que lê ela consiga reproduzir os resultados, tá, que foram obtidos no experimento. Então, existem certos aspectos e normas, né, que o relatório deve respeitar e são indispensáveis, né, para que o leitor possa entender imediatamente, né, os pontos essenciais do trabalho. Então, quanto mais informação, melhor. Sobre o que foi feito, como foi feito, tá? E os resultados alcançados. Então, a gente dá uma sugestão aqui, né, de organização do relatório, tá? Começa aqui pela identificação. Então, deve consistir em uma capa, né, com a indicação clara do título do trabalho, o título do experimento, né, os nomes dos componentes do grupo, tá, a turma do laboratório, né, a turma, e a data da realização da experiência. Então, junto com isso, você coloca o nome da universidade, o nome do departamento, tá? Para identificar, né, a disciplina, o código da disciplina, para identificar o relatório, tá? Então você faz isso tudo numa capa, tá? Na primeira folha do relatório. Depois vem a introdução. Então deve-se expor nesta parte o contexto do trabalho. Então, a importância do tema, um pequeno histórico, né, se desejar, e
a teoria envolvida e as correlações, né, com outros assuntos. Então você vai descrever, né, o assunto do experimento que você está realizando. Então você pode consultar outras fontes além da apostila. É recomendado, né, que você use, consulte livros, jornais, revistas, alguns sites, né, você pode consultar todo esse material de consulta, né, chamamos aqui de fontes, né, se coloca na referência, aqui no final que eu vou falar, bibliografia. Então, feita a introdução, né, você escreve sobre objetivos do experimento. Então, nesta parte, né, deve se apresentar de forma bem sucinta, né, resumida, tá, os objetivos da prática experimental. Então, é mais fácil escrever os objetivos, né, em forma de itens, tá, que devem ser sempre iniciados com um verbo no infinitivo. Então, você escreveu a introdução, né, primeira apresentação, identificação, né, objetivos, depois parte para materiais e métodos. Então, tudo que você utilizou no experimento, né, são materiais. Né? Então, você pode tirar foto, e anexar no documento, no relatório. Então, esta parte é dedicada, né, à apresentação dos materiais, tá, e equipamentos utilizados. Tá. Então, uma descrição do arranjo experimental montado, né, e uma explicação minuciosa do procedimento experimental adotado. Tá. Então, você tem que descrever, né, o que você fez no experimento. Tá. Se puder anexar fotos dos materiais utilizados e falar os métodos utilizados, tá, no experimento. Então é aconselhável, né, colocar um esboço ou foto, né, do aparato experimental utilizado. Então, feito isso, você parte para resultados e discussão. Então, nesta parte é apresentada, tá, primeiramente, uma tabela, né, que normalmente vem na apostila, né, com os dados obtidos. Tem a tabela preenchida com os dados obtidos, que são solicitados, né, para você calcular e preencher a tabela. Então, em seguida, vem os cálculos, né, que você fez para preencher a tabela, né, os gráficos que você fez a partir da tabela, tá, e equações utilizadas, tá, de forma que todos os valores apresentados, né, possam ser recalculados pelo leitor. Então, resultados apresentados sem a devida explicação, né, não serão aceitos. Tá? Simplesmente colocar lá o resultado e dizer que fez a discussão do relatório, tá? Você vai baixar sua nota. Então, por último, nós temos as conclusões.
Então, esta parte é dedicada à apresentação resumida, né, dos principais resultados das conclusões obtidas no trabalho. Então, você vai comparar os resultados, valores esperados, né, valores obtidos, problemas no experimento, e assim por diante. Você tem, encerrando a bibliografia, né, colocando todas as fontes que você utilizou, tá, no relatório, desde a introdução, né, até às vezes você tem que pegar um resultado, um valor que é tabelado, né, conhecido, então você tem que citar a fonte onde você pegou esse valor. Tá? Na bibliografia, né, aqui tem exemplos, você tem que colocar as fontes, né, são chamadas de referência. Então você tem que citar as fontes, né, e colocar lá na bibliografia de acordo com as normas da ABNT. Nós temos aqui NBR 10.520/2001. Normalmente essas normas ficam na biblioteca, tá? Então aqui tem 3 exemplos, tá, de citações, de referências, tá? A primeira aqui para livros. Então você tem que colocar autores, título, edição, editora, local, onde foi editado o livro, né, e o ano. O exemplo aqui, você tem aqui as 3 primeiras letras, são os 3 primeiros nomes da pessoa. Então ela é colocada aqui, né, na frente do último nome da pessoa. Então aqui é o último nome da pessoa, você tem vírgula e depois os 3 primeiros nomes da pessoa. Se for mais de um, você coloca aqui, se for um, você coloca o E, né, ou então você coloca a vírgula e coloca os nomes. Então sempre os primeiros nomes das pessoas aqui abreviados, e aqui no início o último nome da pessoa. Aqui vem o título, aqui é a edição, aqui é a editora, aqui é a cidade da editora, e aqui o ano que foi lançado o livro. Para a revista, né? Então tem aqui as recomendações, são nomes dos autores, tá? O título é optativo, do trabalho, né? O título da revista você tem que colocar, o volume, o número, tá? A página e ano de publicação. Então, exemplo aqui, ele já inverte aqui, ó, ele coloca os primeiros nomes aqui, e o último nome aqui, os primeiros nomes abreviados, né? E o último nome a seguir. Eu coloco uma vírgula, coloca o segundo autor. Você tem aqui o primeiro nome abreviado e o segundo nome do autor. Depois aqui tem mais outro autor, sempre abreviando aqui os primeiros nomes e colocando o último nome inteiro. Então você vê aqui que aqui tem vários autores. Aqui ele colocou o título do trabalho, depois colocou o nome da revista, aqui ele colocou o volume da revista, o número da revista e a página inicial e final do trabalho. Tá?
E aqui a página inicial e final do trabalho, tá? E o ano aqui que foi publicado. Então, o último exemplo aqui é para textos de internet, né? Você coloca o nome dos autores, né? Às vezes o nome dos autores é o nome, por exemplo, pode ser uma revista, né? Online, então você coloca o nome da revista, como está aqui no exemplo. Se for o nome da pessoa, a pessoa que é o proprietário do site, né? Que às vezes é uma empresa, né? A revista é uma empresa. Então, se tiver os proprietários do site, você coloca aqui. Senão você coloca o nome da empresa. Coloca o título, tá? O endereço eletrônico e a data de acesso. Então aqui tem Nature, a revista, que é o nome do proprietário do site, tem aqui o título bases de dados, tá? Aqui tem o endereço disponível aí 2 pontos, você coloca assim como está aqui, tá? Vírgula e acesso em, aí coloca a data. Você pode colocar a hora também, mas normalmente não precisa, basta colocar a data de acesso. Então, essa forma de citação, né, as referências estão nas normas da ABNT. Então, o relatório, né, você sabe, deve ser realizado pelo grupo, né, que fez o experimento, tá? Então não deixe para uma pessoa somente fazer o relatório, né? Sobrecarregar uma pessoa para ela fazer tudo e os outros ficarem esperando. Então cada um faz uma parte, né? Então realizando o relatório em grupo. Então, faz o experimento em grupo, né? E o relatório também é em grupo. Professor? Sim. Uma dúvida. Pode falar. É para seguir. Só um momento. É para seguir estritamente esse documento, né? É isso mesmo. Tudo que está aqui é a forma que vocês têm que fazer o relatório. Então, discussão, referência, aqui já tem os exemplos, mas você pode pegar as normas da BNT, você vai ver que está você desse jeito. Então, mais tarde nós vamos ver a teoria de certeza, de erros. Então aqui dá toda a dica de como tem que fazer o relatório. Então, se não existe alguma exceção aí que o senhor vai colocar? Exceção? Como assim? Não estou dizendo que desse jeito aqui vamos fazer diferente, alguma coisa assim. Não, por exemplo, você tem que seguir esse espaço. Você pode fazer de outra forma, por exemplo, você pode colocar aqui a própria identificação, a capa, você pode botar um índice de tabela, índice de figura, do texto, das seções. Você pode acrescentar algumas coisas, mas você tem que colocar, por exemplo, a referência, tem que ser na norma da BNT. Então, se você vai acessar um site, ou um livro, ou um artigo e citar, aí a escolha é sua. Mas se você acessar, você tem que citar conforme está aqui as normas da BNT, né? Conforme esses exemplos. Então a discussão, colocar as tabelas, né? Colocar as equações, colocar os cálculos, né?
Então tá aqui como você deve fazer. Agora, se você não coloca, né, aí sua nota diminui. É uma opção sua. Tem gente que não coloca as equações, né, não coloca os cálculos. Você pega e coloca o resultado lá e pronto. Acho que ele fez a discussão do relatório. Coloca a tabela preenchida e pronto. Aí não explica nada, né? Então a pessoa, o grupo, né, ele decide como fazer o relatório. Mas aqui tem todos os passos, né, como a pessoa fazer o relatório para tirar uma nota boa. Então essa equivale para todas as disciplinas de laboratório de física, né? Todas. Física básica, física 1, física 2. É porque eu tive um professor que ele também, como o senhor falou, né? Ele utilizou esse documento também. E em alguma parte, ele, às vezes, em alguns experimentos, ele dizia que não era, por exemplo, a questão da propagação de incerteza. Em alguns experimentos tinha lá as incertezas, tipo A, B, mais, enfim, C, mas quando chegava a parte da propagação de incerteza, que tinha que fazer derivados parciais, etc e tal, ele falou isso aqui não precisa, etc e tal. Eu queria saber se em alguns experimentos vão ocorrer essa mesma exceção assim, ou outros vão ter que fazer, por exemplo, a propagação de incerteza. Olha, dependendo da medida, tem que fazer, tá? Se depender de outras medidas, né, e você calcular, tem que fazer, porque até em física 1 a gente cobra, tem a tabela já pede para você calcular. Então a incerteza combinada, ela vai depender das incertezas de outras grandezas, então, depende da medida. Então a gente só não cobra assim, por exemplo, física básica, né, que o pessoal não vê cálculo, só vê uma introdução à matemática. Então a gente, mesmo assim, a gente ensina e diz que ensina como calcular. Agora a gente não cobra assim para o aluno de física básica, mas as outras disciplinas, se depender de várias grandezas, tem que calcular. Derivado parcial, mesmo no Unifísica 1 a pessoa não viu a derivada parcial, mas a gente ensina o mesmo procedimento da derivada comum, só que você deixa uma variável constante e deriva a outra. Então isso os alunos de Física 1 fazem, então eles têm que fazer em Física 2 também. A gente vê aqui no final da apostila. Então, basicamente é a derivada comum, só que mantendo as outras variáveis constantes. Essas mesmas regras de polinômio, de divisão, de multiplicação, de logaritmo, exponencial, as mesmas regras de derivada, só que mantendo uma das variáveis constantes. Então isso, se tiver no relatório, aí tem que calcular. Tá? Então essa parte aqui de como fazer o relatório, né, a gente conclui aqui, né, com a parte das referências. Tá? A gente vai entrar agora na parte de avaliação de incertezas. Parte de teoria de erros, tá? Incertezas. Então, os conceitos que estudaremos aqui, né, são de fundamental importância, né, para o trabalho dentro de qualquer laboratório, durante o curso, não só dessa disciplina, né, como de todas as disciplinas de laboratório. Alguns cursos têm introdução à estatística, né? Eu não sei. Só vocês olharem na parte da grade de vocês, ver, tem, então boa parte aqui
quem tem introdução à estatística já conhece, né? A gente só aplicar para o caso de medida. Então a gente começa com comparação entre incerteza e erro, né? Certeza versus erro. O conceito de incerteza, né, como um atributo qualificável, então vocês podem interromper, tá? A qualquer momento. A aula está sendo gravada, eu vou colocar lá no Google Drive. Se colocar, eu compartilho com vocês. Eu pego o e-mail de vocês e compartilho. Então, o conceito de incerteza, né, como um atributo qualificável é relativamente novo, tá? Na história da medição. Então, embora erro e análise de erro tenham sido há muito tempo uma prática da ciência da medição, né, ou metrologia, né? Então, se você faz medidas, né, você tem que, de alguma forma, reconhecendo que sua medida não é perfeita, né, que seus instrumentos de medida não são perfeitos, né, então você tem que estimar, né, as imprecisões, as imperfeições nas suas medidas. Então, isso leva às definições de incerteza e de erro, né. Então, atualmente, né, reconhece-se que, mesmo quando todos os componentes de erro tenham sido avaliados, né, e as correções adequadas tenham sido aplicadas, tá, ainda assim permanece uma incerteza sobre o quão correto é o resultado declarado. Tá? Isto é, quando o resultado da medição, né, representa o valor verdadeiro da grandeza medida. Então, quanto melhor seu laboratório, quanto melhor seus instrumentos, né, melhor suas medidas. Mas só que sempre tem um limite. Então, sempre suas medidas, né, elas vão até um limite. Por exemplo, se tem um microscópio, né, então faz medidas ali, né, de escalas de micrômetros. Então você não consegue avançar para dimensões menores. Mas se você avança, né, suas medidas antes feitas no microscópio, né, hoje em dia a gente consegue ler em escalas nanoscópicas, né, o microscópico é 10 a menos 6, escala nanoscópica é 10 a menos 9. Né. Então você tem ganho, você passa de microscópica para nanoscópica, você tem um ganho, né, muito grande. E suas medidas antes na escala microscópica, né, ficam muito mais precisas. Mas porém, né, na escala nanoscópica, né, você tem um limite. Então chega ali no limite, né, você começa a ter incertezas. Se melhorar mais de 10 a menos 9 para 10 a menos 10, 10 a menos 11, aí já melhora na escala nanoscópica. Mas aí você volta a ter incerteza, né? Passa a ter incerteza na escala lá de 10 a menos 10, 10 a menos 11, 10 a menos 12. Né? Então, sempre você tem certeza, você está ali no limite, né, das suas medidas. Então você começa a ter imprecisões e erros. Erros podem ser devido à falta de precisão, né, ou de outros motivos, mas sempre, né, você pode melhorar. Então você chega num limite que você tem dúvida, né, ali naquele limite ali, das suas medidas. Se você aumenta mais a tecnologia, aumenta mais a precisão, você melhora a incerteza naquela região, mas você vai ter certeza na seguinte. Né? Então sempre a gente está buscando, né, melhorar, né, a precisão das medidas.
Então é importante, né, distinguir o termo incerteza de medição do termo erro, em um resultado de medição. Então a incerteza, né, do resultado de uma medição, né, ela reflete a falta de conhecimento, né, exato do valor do mensurando. Mensurando é o que você está medindo. Então a palavra incerteza significa dúvida, né? E assim, no sentido mais amplo, né, incerteza de medição significa dúvida acerca da validade, né, do resultado de uma medição. Então a incerteza só pode ser obtida, interpretada, né, em termos probabilísticos. Então chega a um ponto, né, da sua medida que a partir daí você tem que interpretar, né, de forma a garantir que sua medida ela vale dentro de um certo alcance, né, de valores. Se você aumenta a precisão, né, aí você muda, né, de escala, né, mas ali na seguinte você vai ter um alcance de valores, né, que você vai ter uma dúvida na medida. Então o erro, né, é um conceito idealizado, né? Falando agora de erro, né? Então, o erro é um conceito idealizado como sendo o resultado da medição, né, menos o valor verdadeiro convencional do mensurando. Então o valor verdadeiro, né, é o que você coloca como padrão, né? Então os países eles têm laboratórios, né, para assegurar esses padrões. No Brasil nós temos o Inmetro, por exemplo, né? Então eles fazem medidas, né, e asseguram esses padrões de medidas e colocam como referência, né, para a indústria, para os engenheiros, né, para as pessoas que precisam, né, comparar, né, as medidas com esse padrão. Então, para você normatizar, né, colocar normas, então você tem que ter padrões de referências, né? Então você precisa de laboratórios de precisão. Então, e esses valores verdadeiros, né, valores padrões, né, eles também têm um limite, porque toda medida, né, por mais precisa que seja, você tem um limite lá da sua precisão, né? Então você tem uma incerteza ali naquela medida. Mas comparado com uma indústria ou com um engenheiro ou a pessoa que vai trabalhar com aquele mensurando, né, o padrão, a incerteza é muito menor, né, a precisão é muito maior desses laboratórios que dão, né, essa certificação, né, de padrão, né, dos valores desses mensurandos, tá? Então você compara, né, com valores tabelados, né, determinados por laboratórios de precisão, né, responsáveis por isso. Então o erro, né, é um conceito idealizado por isso, né, como sendo o resultado da medição, né, menos o valor verdadeiro convencional do mensurando. Então, uma vez que o valor verdadeiro é, na grande maioria das vezes, uma quantidade desconhecida, tá? O erro também, tá, é uma quantidade indeterminada por natureza. Tá? Então, às vezes você está fazendo uma medição que você não conhece, né, completamente o mensurando. Então, você vai melhorando a precisão até você adquirir um resultado, né, confiável. Então, principalmente em escalas atômicas, né, a tecnologia avançou muito, né, e ainda avança. Então, às vezes, pessoas, quando começaram a
fazer pesquisa nas escalas atômicas, né, eles não conheciam, né, os valores, né, verdadeiros, né, foram conhecendo e aumentando a precisão, e hoje em dia eles conseguem, né, em alguns determinados temas, né, determinar o valor verdadeiro de algum mensurante. Acho que aqui já tocou o sinal aqui. Daqui a 10 minutos a gente encerra a ligação, tá aqui, e eu faço outra chamada, envio outro link, tá? Só completando aqui essa parte de erro, tá? Para encerrar aqui a ligação. Então, há, entretanto, nas situações nas quais o valor verdadeiro do mensurando é conhecido. E, portanto, né, é possível conhecer o valor do erro. Então, se tem o mensurando, você mede com precisão, né, e coloca como padrão. E outros laboratórios, né, menores, né, que vão fazer as mesmas medidas, né, elas têm um valor de referência, né, que é esse valor verdadeiro. Então elas têm como calcular, né, a diferença do que eles mediram com esse valor verdadeiro, e essa diferença é o erro, né, na medida. Então esse é o caso de muitas das experiências didáticas, né, que serão realizadas aqui no nosso curso. Então, nós vamos fazer experiências didáticas, então nossos laboratórios, né, não são aqueles laboratórios profissionais, né, então são apenas para vocês adquirirem o conhecimento, né, embora sejam, alguns são muito bons, né, são equipamentos alemães já há algum tempo, né, outros são improvisados, mas são equipamentos, né, comparado com os equipamentos profissionais, né, são para equipamentos didáticos, né, não são muito bons. Então a gente compara com os valores de referência, né, os valores padrões, tá? Então, durante a realização de um experimento, né, as medidas obtidas são afetadas, tá, por diversos parâmetros, muitos dos quais introduzem desvios nos resultados. De forma geral, os erros experimentais podem ser classificados em 3 grandes grupos, tá? Os erros aleatórios, tá? Erros sistemáticos e erros grosseiros. Então nós vamos, na segunda parte da aula, tá, discutir esses erros. Vou encerrar aqui e vou enviar outro link para vocês, tá? Então vocês bebem uma aguinha, descansam um pouquinho, a gente volta daqui a 5 minutos, 10 minutos, tá? Então nós paramos aqui em tipos de erros, né? Os principais, os erros aleatórios, erros sistemáticos e erros grosseiros. Então, os erros aleatórios, tá, são flutuações nas medidas que ocorrem ao acaso. Então esse tipo de erro, né, é inevitável e impossível de ser completamente eliminado, tá? E é consequência de fatores intrínsecos do processo de medição. Então, como exemplo, né, se tem um ruído eletrônico do equipamento. Então, a influência desse tipo de erro faz as medidas variarem para mais ou para menos, tá? Fazendo com que aproximadamente, tá, a metade das medidas fique a uma
mesma grandeza, numa mesma situação experimental, né, ela vai ser desviada para valores maiores, tá? E a outra metade para valores menores. Então ela fica, a gente diz, flutuando, né? Então você tem uma linha, né? Assim, seria a sua medida, seu valor verdadeiro, né? E suas medidas ficam ali variando em torno daquela linha. Então a gente chama isso de uma flutuação. Tá? Isso depende também da dificuldade da medida, né? Depende da estabilidade do equipamento, depende da rede elétrica, né? Tem equipamento que é muito sensível à rede elétrica, então você tem que colocar um estabilizador de qualidade, né, para evitar as flutuações da rede elétrica. Tem equipamento que é sensível à temperatura, né? Então você tem que ter uma boa refrigeração, né, para manter ali nos limites de funcionamento de qualidade ótima, né, do equipamento. Então é uma coisa que é inevitável, né? Porque depende da estabilidade do equipamento, mas se tem um equipamento bom, de qualidade, né? Então às vezes se evita bastante esses problemas. Mas quando depende da dificuldade da medida, né? Então esses erros aleatórios nós chamamos de flutuações, né, em torno do valor esperado, né? Então ele hora para cima, outra hora para baixo e fica aleatoriamente, né, entre o valor esperado, né, acima e abaixo. Tá? Portanto, para um grande número de medidas, né, os erros aleatórios tendem a se cancelar. Tá? Então, se ele fica flutuando, né, se você faz poucas medidas, né, você vai pegar uma hora ou acima ou abaixo do valor esperado. Se você faz muitas medidas, né, nós veremos, se a gente usa o método de estatística, a gente tira a média, né, e a média ali vai estar em torno, né, ali centralizada, né, dessas flutuações. As flutuações vão estar em torno dessa média e essa média vai estar bem próxima, né, do valor esperado. Essa que a gente espera. Então os erros aleatórios, né, eles podem ser tratados, né, quantitativamente através de métodos estatísticos. Né? Então quanto maior o número de medidas, né, menor esse problema. Né? Então você calcula uma média, né, e quanto maior o número de medidas, mais preciso, né, essa média, mais próxima do valor esperado. Né? Se for só essas flutuações, né, a gente vai encontrar o valor da medida, o valor médio dessa medida. Né? Então a gente pode tratar, né, esses erros aleatórios quantitativamente, né, através de métodos estatísticos. Tá? De maneira, né, que seus efeitos na grandeza física medida podem ser, em geral, determinados. Tá? Então os erros aleatórios afetam a precisão da medida, que é a quantificação de quão reprodutíveis são as medidas, sem importar se estão próximas ou não do valor correto. Então eles afetam a precisão, né? Eu vou dar um exemplo a seguir, né? Então pode medir, uma hora você mede um valor, está acima, outro está abaixo, então as suas medidas, né, estão deslocadas, né, assim, do valor esperado, né? Então a gente diz que a precisão delas não estão boas, devido a esses erros aleatórios. Quando as medidas estão
todas bem próximas de um ponto, de um valor, né? Então a gente diz que a precisão é boa da medida. Segundo tipo é o erro sistemático. Então eles são causados, né, por fontes identificáveis, tá? E, em princípio, né, podem ser eliminados ou compensados, tá? Então os erros sistemáticos fazem com que as medidas, tá, feitas estejam sempre acima ou sempre abaixo do valor verdadeiro, prejudicando a exatidão ou a acurácia, né, da medida. Que é a quantificação, né, de quão próximo do valor verdadeiro está o valor médio das medidas, tá? Uma das principais tarefas do idealizador ou realizador de medições, né, é identificar e eliminar o maior número possível de fontes de erros sistemáticos, tá? Então, uma das principais causas de erros sistemáticos é a falta de uma correta calibração do instrumento. Isso acontece muito naqueles instrumentos de agulha, né? Aí você olha assim, ele tem um ponteiro assim, né? Aí tem um zero. Então o ponteiro, antes de você medir, fazer qualquer um, o ponteiro tem que estar, né, abaixo do zero ali, zero, ele vai apontando para o zero. Mas às vezes, devido ao uso do equipamento, né, já tem um tempo de uso do equipamento, né? Então ele tem um desgaste, e o ponteiro está deslocado do zero, né, ou para frente ou para trás, né? Então quando você vai medir, né, essa diferença entra na sua medida, né? Então sua medida está sempre deslocada de um valor, né, que você esperaria como valor verdadeiro, né, ou valor esperado. Então, uma calibração do equipamento, né, evita esse tipo de erro, né? Se deslocar o valor que você mediu, né, quando você vai comparar o valor verdadeiro com ele está sempre deslocado de um mesmo valor. Então, é a indicação de um erro sistemático. Os erros, o terceiro tipo, né, são os erros grosseiros. São normalmente causados por alguma distração, né? Então são erros grosseiros. Eles são normalmente causados por alguma distração do operador, ou por alguma falha de funcionamento do equipamento. Resultam em valores, né, muito distantes dos demais valores medidos, tá? E são normalmente facilmente identificados e devem ser eliminados dos conjuntos de dados, né? Então, um momento de distração, ou a pessoa leu errado, ou anotou errado, ou errou a escala, né, medindo a escala errada e anotou errado. Então, quando você vai fazer o gráfico lá das suas medidas, você tem um ponto que está bastante deslocado, né, da curva. Por exemplo, você vai medir um efeito linear, aí você espera uma reta, né, a curva seja uma reta. Mas aí tem os pontos, então tudo em torno da reta, né? Mas tem um ponto que está muito acima ou muito abaixo da reta, né? Então ali com certeza foi um erro grosseiro, né, devido a um desses motivos, ou distração da pessoa que está fazendo a medição, né, que chama aqui de operador, ou uma falha momentânea do equipamento, um pico de energia, né, que
fez o equipamento registrar um valor qualquer lá e você anotou sem perceber. Então esses são exemplos de erros grosseiros, tá? Nas definições de erros aleatórios e erros sistemáticos, foram definidos também dois outros termos, comumente considerados como sinônimos: exatidão e precisão. Então esses termos têm definições completamente diferentes. Então nós temos essa figurinha aqui, né, para exemplificar, tá, os dois termos, tá? Então os tiros são as medidas, tá? E o valor esperado, o verdadeiro, né, é o alvo, né, aqui no centro. Então tem essa tábua aqui de tirar o alvo. Os tiros são as medidas e o alvo, o valor esperado. Então nessa primeira figura aqui da esquerda, né, então aqui os tiros todos juntinhos, tá? E próximo do alvo. Então os tiros são precisos e exatos. Então minhas medidas foram precisas e exatas. Na segunda figura aqui, eu tenho as medidas nos tiros todos espalhados, um afastado da outra, né? Então minhas medidas nos tiros foram todos imprecisos. Uma hora eu atiro aqui para a esquerda, outra hora aqui para a direita, outra hora eu acerto no alvo. Então meus tiros, as medidas são imprecisas. Aqui no terceiro exemplo, meus tiros estão todos juntos aqui, nessa região aqui. Então eles são precisos, mas eles são inexatos porque estão longe do alvo. Então minhas medidas, né, elas dão sempre um valor próximo da outra, mas esses valores estão longe do valor verdadeiro. Então são medidas precisas, mas inexatas. E aqui outro exemplo, né, de medidas imprecisas, né, de tiros imprecisos. Estão todas espalhadas, né, um valor diferente do outro. Mesmo que uma atinja o alvo, né, mas as outras estão todas diferindo bastante uma da outra. Então são imprecisas, né, são tiros imprecisos, medidas imprecisas. Então, exatidão, né, é você acertar o alvo, acertar o valor verdadeiro. E precisão, né, é você sempre medir o valor perto ali do que você está medindo. Então, o ideal é que as medidas sejam precisas e exatas, né? Então elas estejam ali juntinhas e perto do alvo, como aqui no primeiro caso. Ainda sobre erro relativo, né, ou sobre erro, né, nós temos a definição de erro relativo. E às vezes você diz que um erro é muito pequeno, por exemplo aqui 1 milímetro para a largura de uma folha de papel A4 de 210 milímetros, tá? Pode achar que um erro aqui de 4 km para o raio equatorial da Terra, né, que é 6.371
quilômetros. Você pode achar que esse erro aqui é muito grande e esse aqui é muito pequeno, um de 4 km e um de 1 milímetro. Mas quando você compara, né, relativamente ao que você mediu, né, pode ser o contrário. Então, a magnitude do erro, né, ou da incerteza, por si só, né, não é uma quantidade muito informativa. A sua importância revela-se em comparação com o valor medido. Então, para ilustrar a afirmação, né, consideremos a medição de duas distâncias. A primeira é a largura de uma página 4, né, do papel. Deixa eu ver aqui essa aqui, né? E o raio equatorial da Terra. Então, o raio equatorial da Terra é o raio da circunferência ali do Equador, né? No centro, na parte no meio da Terra, assim, a circunferência, né? Quando você corta um plano assim que passa pelo centro da Terra, né? Assim, na horizontal, né? Aí você tem o Equador. Essa interseção da Terra com o plano dá uma circunferência, e o raio dessa circunferência é o raio equatorial da Terra. Uma medição da largura de uma página A4, né, do papel A4, produziu o resultado de 209 milímetros. 1 milímetro, né, é 10 a menos 3 metros. Então, sabendo que o valor verdadeiro, né, que vem lá na embalagem, né, quando você comprou uma resma de papel, né, é 210 milímetros. Então, você vai configurar a impressão, né, ou no seu programa de texto, né, você coloca lá a largura do papel, você coloca 210 milímetros. O erro cometido, né, foi em módulo, né, 1 milímetro, né. Ele não escreveu aqui a equação do erro, né? Ele vai escrever aqui abaixo. Então, o erro é absoluto, né? É o valor medido menos o valor verdadeiro. Esse é o erro absoluto que nós estamos falando. Então, o erro absoluto, né, o módulo foi 1 milímetro, que é o valor medido, né, 209 milímetros, menos 210 milímetros, dá menos 1 milímetro, mais em módulo dá 1 milímetro. E uma determinação do raio equatorial da Terra, né, resultou em 6.375 quilômetros, sendo o valor verdadeiro, né, dessa quantidade 6.371 quilômetros. Então, concluímos que o erro absoluto cometido agora é de 4 quilômetros. Ou seja, 4 vezes 10 a 6 milímetros. 4 quilômetros é 4.000 metros, né? Então é 4 vezes 10 a 3. E 1 metro, né, é 10 a 3 milímetros. Então 4 vezes 10 a 6 milímetros. Então esse é o erro absoluto na medição do raio equatorial da Terra. O erro da primeira medição é muito menor que o da segunda. Mas a verdade é que 4 km de erro na medição do raio da Terra, né, tem uma importância relativamente, né, relativa, muito menor do que o erro
de 1 milímetro na medição da largura da página do papel A4. Então você pode calcular aqui e comparar o erro absoluto. Você calcula o erro absoluto, calcula o módulo dele. Calcula o erro relativo em porcentagem. Então, você, para o resultado ser em porcentagem, você multiplica por 100. Aí o resultado já vai dar em porcentagem. Então o erro relativo é o erro absoluto, o valor medido menos o valor esperado, ou verdadeiro, dividido pelo valor verdadeiro. Aí você calcula os dois casos, para a folha de papel A4 e para o raio da Terra, e compara os erros relativos. Então ele dá outro exemplo aqui, né? Afirmar que ontem tive 2 convidados para jantar em casa, quando de fato foram 3, né? Eu cometo um erro grosseiro. Tá? Mas se disser que 50.000 espectadores assistiram a um jogo de futebol, quando na verdade apenas 49 mil presenciaram, o erro não teria sido grosseiro, apesar de ser superior ao cometido, tá, com a contagem de convidados. Então é outro exemplo aqui que você poderia também calcular o erro relativo e comparar os dois casos. Então, como já adiantei, né, que para melhor avaliar o erro relativo, né, o valor relativo do erro, né, para melhor avaliar o valor relativo do erro, tá, que se introduz uma quantidade chamada de erro relativo. Então vai comparar seu erro com o valor, né, verdadeiro. Então, que é a razão entre o erro e o valor verdadeiro da quantidade medida. Então, entre o erro absoluto, né, e o valor verdadeiro da quantidade medida. Então ele chama aqui de erro, para distinguir bem o erro relativo, né, chama-se de erro absoluto a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro. Então, se x aqui com o índice V, né, for o valor verdadeiro, né, da quantidade a ser medida, né, e o resultado da medição for x, então que é o erro absoluto, né, e aqui é o erro relativo. Então, a apresentação, né, de valores em termos percentuais, né, ela não é apenas importante para os erros, né? Então nós veremos também que os valores de incerteza também são melhores compreendidos, tá, quando apresentados em termos percentuais. Então nós vamos ver os tipos de incertezas, tá? Também vamos comparar as incertezas em termos percentuais. Então, a incerteza, né,
da medida é um parâmetro que caracteriza a dispersão, né, dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao mensurando. Então nós vimos aqui, né, as medidas imprecisas, exatidão. Então, nós vamos definir agora as incertezas, tá? Que vai caracterizar a dispersão, né, o afastamento dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao mensurando. Então, quanto você pode considerar na sua medida foi boa, né, comparando com a incerteza. Então, se ela está ali dentro da incerteza, né, então sua medida vai ser boa. Então, tem uma faixa de valores, né, que sua medida tem que estar ali naquela faixa de valores, né. Se ela ficar fora, né, então não é uma medida boa. Então, existem, né, muitas fontes possíveis, tá, de incertezas numa medição. Entre elas, a definição incompleta do mensurando, tá, a realização imperfeita da definição do mensurando, uma amostragem não representativa, se fizer poucas medidas, né, então quanto maior as medidas, né, sua análise estatística fica melhor, né. Então a amostragem é a quantidade de medidas, né, que você faz. Então ela tem que ser representativa, tem que ser suficiente, né, para que você possa fazer uma boa análise estatística. O conhecimento inadequado dos efeitos das condições ambientais, né, sobre a medição, ou medição imperfeita, né, das condições ambientais. O ambiente pode afetar suas medições, né, temperatura, pressão, umidade, né. Iluminação, né? Até um ar-condicionado pode afetar suas medidas. O erro de tendência pessoal na leitura do instrumento analógico, né? Se tiver um instrumento analógico, como eu falei aqui no ponteiro, né? Dependendo do seu posicionamento, você pode ter erro de paralaxe, por exemplo, você olha o que ângulo você olha o ponteiro, precisão da pessoa mesmo, você pode estar com um bom grau no óculos, estar com uma visão muito boa, né? Ela vai ter uma variação na medida e assim por diante. A resolução finita do instrumento, né? O instrumento tem um limite, né? Então ele tem uma precisão determinada, né, pelo fabricante sobre certas condições. Então, se você usar o instrumento fora daquelas condições que o fabricante especifica, né, você pode estar cometendo erros ali na medida. Então, conhecer o equipamento que você está usando é importante. Os valores inexatos dos padrões de medição, né? A dificuldade, né, de obter padrões de medição, né? Você não tem como ter dificuldade para comparar, né, suas medidas. Os valores inexatos de constantes, né?
Então, essas constantes físicas, tudo são medidas, né, com precisões, né, e são feitas assim, que não dependa do país onde está feita a medição. Então, por isso se usa hoje em dia, né, por exemplo, o metro, né, então se define um metro como grandezas relacionadas a escalas atômicas, né, com equipamentos de precisão, de tempo, comprimento, né, de forma, né, que qualquer laboratório, né, de precisão se consiga reproduzir essas medidas, né. Pode depender, né, da temperatura do país, de outros fatores, né. Então, da altitude, né, tem que ser, então eles se escolhem, né, principalmente escalas atômicas, né, que variam, que sejam válidas em qualquer lugar do mundo, do universo, né, do planeta, não dependa de fatores externos. Então essas constantes, né, são medidas com precisões altíssimas. As aproximações e suposições, né, incorporadas ao método e procedimento de medição, né? Então, as suas aproximações você tem que saber aproximar, né? Nós vamos ver algarismos significativos, você já sabe aquela regra, né, de se aproximar um número ser maior que igual a 5, você somar um ao próximo, né? E descarta os outros, e se for menor você descarta e não soma, né? Então, saber fazer aproximações corretas. Então, as variações das observações repetidas, tá? Mensurando sob condições. Então, sob condições idênticas, né? Se tem variações nas observações, né? Isso leva à incerteza, né? Então você tem que avaliar qual é o problema, né, dessas variações. Os componentes da incerteza de medição, né, estão agrupados em duas categorias, né? Em função do tipo de avaliação. Então nós temos incerteza tipo A e incertezas tipo B. As incertezas de tipo A, né, são aquelas estimadas por métodos estatísticos, enquanto que as de tipo B, né, são estimadas por outros métodos, tá? Então essas categorias se aplicam às incertezas e não substituem os termos aleatórios e sistemáticos, tá? Então, na verdade, nós vamos considerar 3 casos, né? Esses dois e uma combinação dos dois, que a gente chama de incerteza combinada. Primeiro a gente usa a incerteza do tipo A, considerando estatística, né? Considerar médias, né? O desvio da média, e assim por diante. E depois a gente avalia a incerteza do tipo B, que é em referência ao instrumento, ao equipamento. Então, assim como no caso do erro, né, é mais fácil entender a dimensão da incerteza, né, quando expressa em termos relativos. Então, nós temos a incerteza relativa, né, também em termos percentuais. Então, a avaliação de incerteza tipo A, né, é usar a estatística. Então nós temos o valor médio das medidas, né? E nada mais é que a média aritmética, né? Utilizada, por exemplo, nas notas de vocês, para calcular a média. Então a gente soma as notas e divide pelo número de notas. Então a gente escreve a média com uma barrinha, em cima
símbolo, tá? Então ele diz aqui que pode-se também usar o símbolo em negrito, né? Também aqui, ou a barrinha em cima do símbolo. Então nada mais é que a somatória, né? Que com a soma, é o sigma, a letra grega maiúscula, indica a soma de igual a 1 até n. N é o número de medidas. Então o somatório de xi de igual a 1 até n seria x1 mais x2 mais x3 mais x4 até xn. Aí eu somo todas as medidas e divido pelo número de medidas, que é o n. Então isso fornece o valor médio da medida. Feito isso, a gente calcula o desvio padrão da medida. Não é o desvio padrão da média, é da medida. Então é a raiz quadrada, né, do somatório dessa diferença, que são os desvios, tá? Desvios do valor médio ao quadrado e elevado ao quadrado. Então são todos esses desvios ao quadrado, né? E divido por n menos 1. N é o número de medidas, então eu divido pelo número de medidas menos 1 e calculo a raiz. Então esse é o desvio nessa letra aqui. É o sigma minúsculo, tá? É a letra grega. O sigma minúsculo é aqui o sigma maiúsculo, representa somatório. E o sigma minúsculo representa desvio. Então o sigma aqui é o desvio padrão da medida. Então você fez 10 medidas, você soma todas elas e divide por 10. Então isso vai lhe dar o valor médio. Aí você pega cada medida, subtrai do valor médio, eleva ao quadrado e soma. Aí divide por n menos 1, calcula a raiz. Aí você vai obter o desvio padrão da medida. Calculado o desvio padrão da medida, você calcula o desvio padrão da média. Que é o desvio padrão da medida, né, dividido por raiz de n. Então essa é a incerteza do tipo A, que é o desvio padrão da média. É o sigma A, a incerteza do tipo A. É o desvio padrão da medida dividido por raiz de n. Veja que quanto maior o número de medidas, né, você espera uma incerteza pequena. Se os desvios, né, forem pequenos, os desvios forem muito grandes, né, se for muito grande também espera que se vai repetindo a medida, repetindo, né, mas suas medidas têm que ser precisas, né, como nós vimos aqui. Para que os desvios, né, sejam pequenos. Se não for assim, né, os desvios vão ser grandes, né. Você tem que fazer um número muito grande de medidas até você acertar, né, senão... E aqui também, né, se os desvios for pequeno, né, mas você está longe do resultado, né. Então tem que ter muito cuidado. No nosso caso, as medidas são simples, né, então a gente acredita que esses desvios sejam pequenos e a média, né, esteja perto do valor esperado. Porque o problema é quando
a média está longe do valor esperado, né? Aí você calcula a incerteza, a média está dentro dessa incerteza, né? Mas aí, se não foram boas as medidas, o valor esperado vai estar fora dessa incerteza, né? E a média vai estar longe do valor esperado. Então, o desvio padrão da média é um conceito que premia, né, o aumento do número de medidas. Quanto maior o número de medidas, menor a incerteza do tipo A. Desde que as medidas sejam boas, né? E se tiver um erro, né, sistemático, né, por exemplo, deslocar as medidas, né, aí vai ficar longe do valor esperado, e quando você vai comparar, o valor esperado não fica dentro daquele intervalo de incerteza da medida. Eu vou parar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vê a avaliação da incerteza do tipo B. Tá? E a gente considera que existe uma análise complexa, né? A gente vai considerar como a incerteza do instrumento. Tá? Depende de vários fatores, né? Mas principalmente do instrumento.